Qual é a sua reação em meio ao sofrimento? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer nessa noite. Nós somos chamados a andar nesse mundo seguindo os padrões do reino de Deus. E o título da mensagem de hoje apresenta exatamente qual é o padrão do reino de Deus para os seus súditos. Alegria em meio ao sofrimento, em vez de murmurar. Em meio às dores, dificuldades, em meio ao sofrimento que podemos enfrentar nesta vida, o chamado de Deus ao cristão não é a murmuração, pelo contrário, é um chamado à alegria. Eu quero olhar com você um texto da palavra de Deus que está lá em Atos capítulo 16, que fala sobre um período da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Você deve ter lido a Bíblia, onde em Atos relata como o apóstolo Paulo viveu experiências missionárias. E talvez você pense, uau, viagem missionária, o apóstolo Paulo, imaginando que essas 3 viagens missionárias foram extraordinárias, sem dificuldades, sem oposições. Mas algo que nós percebemos nessa segunda viagem missionária é o quanto Paulo enfrentou oposições. Já no início dessa viagem, ele viveu a ruptura do relacionamento que ele tinha com Barnabé, da amizade ou do serviço que eles tinham em conjunto. Eles estavam unidos na primeira viagem missionária, mas por uma questão de escolha sobre quem iria para a próxima viagem missionária, eles acabaram se separando e cada um foi pregar o evangelho em lugar diferente. Outro desafio que o apóstolo Paulo enfrentou nessa segunda viagem missionária é que ele precisou formar uma nova equipe. Uma nova equipe exige mais esforço, dedicação, começar muita coisa do zero. Não bastasse isso, ele começou a sua jornada em direção a pregar o evangelho e ele desejava ir pregar na Ásia. Porém, Atos 16, versículo 6 diz que Deus, o Espírito de Deus, o impediu de pregar na Ásia. Depois, ele quis ir a Bitínia, e o Espírito de Deus, novamente, o impediu de ir a Bitínia. E então você percebe que o propósito de Deus é que ele fosse a Macedônia. Paulo foi para Filipos, que é o primeiro lugar onde o evangelho foi pregado na atual Europa, que nós conhecemos hoje da Europa. Filipos foi o primeiro lugar onde o evangelho chegou, e Paulo só chegou nesse lugar depois que ele enfrentou todas essas oposições. Mas um detalhe muito interessante, ele chega na Europa para pregar o evangelho, ou ele chega em Filipos para proclamar a mensagem do evangelho, num lugar onde não existia ponto de contato para pregar essa mensagem. Filipos é uma cidade que tinha poucos judeus. E então se constitui um desafio enorme para a pregação do evangelho. E nós temos o apóstolo Paulo, no capítulo 16, enfrentando mais uma forte oposição que lhe causou sofrimento. Abra sua Bíblia, Atos 16, versículo 16, diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Preste atenção na descrição dessa mulher: escrava, possuída por um espírito maligno e que ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Versículo 17. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. É interessante esse texto porque Paulo não aceitou que essa mulher causasse confusão na mente das pessoas. Ela era uma enganadora. Ela era uma pessoa envolvida com
misticismo. E o apóstolo Paulo entendeu que ele não poderia se relacionar com essa pessoa e nem poderia deixar que ela continuasse sendo usada pelo espírito maligno para falar. Por isso ele expulsou o demônio dessa mulher. Seguindo o texto, versículo 19. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, olha aqui o grande problema. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Percebam que essa é uma punição cruel que causa muitas dores, feridas físicas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Perceba que há uma escalada de sofrimento na vida do apóstolo Paulo e de Silas. Eles estavam obedecendo a Deus, pregando o evangelho em Filipos como o Senhor desejava, mas ainda assim, eles enfrentaram uma mulher possessa, ainda assim eles enfrentaram um julgamento injusto, acusações que foram completamente injustas, diante de um tribunal que não lhes deu a oportunidade de se defender, e simplesmente os condenou, tanto a levar varadas ou sofrer açoites, e também os condenou a ir para a prisão. E o detalhe, na prisão, gente, eles não ficaram numa cela comum. Eles foram colocados na cela interna, que é uma cela mais profunda. E também os seus pés foram amarrados com troncos, que são utilizados para deixar os pés presos e próximos, para que esses presos não pudessem se locomover. Perceba que esse texto está mostrando o quanto os servos de Deus podem sofrer no cumprimento da missão. O quanto filhos de Deus podem enfrentar dificuldades e dores nessa vida, apesar de serem fiéis ao Senhor. O que esse texto está mostrando é a causa do sofrimento. Por que sofremos? Existem diversos motivos. Por vezes sofremos porque estamos sendo fiéis ao Senhor. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes por meu nome, disse Jesus. Vocês são mais que felizes quando falarem mal de vocês, porque vocês me seguem. É isso que o mestre ensinou. Agora, por vezes, o motivo do nosso sofrimento não está na fidelidade a Deus. Por vezes, o motivo do sofrimento está na desobediência a Deus. Por exemplo, uma pessoa que vive mentindo e de repente as pessoas perdem a confiança na sua palavra. Por que que a pessoa não tem credibilidade? Porque ele é um mentiroso. Ou então, uma pessoa que não semeia amor, que não se entrega a outras pessoas, que não desenvolve relacionamentos, num momento ou no outro ele se percebe sozinho, isolado. E essa é uma consequência das suas atitudes. Um funcionário que não trabalha da forma devida acaba sendo despedido. E tantas outras situações que são colheitas por atitudes que tomamos. É importante nós entendermos o motivo do sofrimento. E esse motivo vai nos levar a uma reflexão profunda, se não é necessário mudarmos algo em nossa caminhada. Mas nesse caso, Paulo e Silas, eles sofreram como resultado da missão que eles estavam cumprindo. E diante deste sofrimento, qual foi a reação desses servos de Deus?
Quando você é injustiçado, como você reage? Quando alguém levanta calúnia, difamação sobre quem você é, qual é a sua reação? Versículo 25, olha o que o texto diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Meus irmãos, eles tiveram um dia maravilhoso no spa, foi isso? Eles fizeram uma vigília de madrugada porque o dia foi sensacional, foi isso? Não. Foi um dia extremamente difícil, onde eles se dispuseram a orar com um grupo pequeno de irmãos. Nesse caminho, eles enfrentaram a situação que foi expulsar o demônio de uma pessoa. E se você não teve ainda essa experiência, meu irmão, entenda, essa realidade é extremamente difícil. Causa bastante estresse e até mesmo cansaço. Mas não bastasse isso, foram presos, foram acusados injustamente, eles sofreram fisicamente e estavam presos, ou aprisionados, melhor dizendo, no cárcere interno. Foi um dia extremamente difícil, mas a resposta deles foi: vamos orar. A oração aqui fala sobre manter um relacionamento com Deus, conversar com o Senhor, manter um vínculo com o seu Criador. Inclusive a ideia do texto é que eles estavam fazendo isso de forma contínua, vivendo uma comunhão consciente com o Pai. E ainda há uma outra palavra que é louvando ou cantando hinos a Deus, e essa palavra tem um sentido litúrgico, trazendo a ideia de que eles estavam cantando salmos, repetindo palavras que exaltam o caráter de Deus. No meio da dor, do sofrimento, Paulo e Silas não perderam suas convicções, não perderam a sua fé. Pelo contrário, nesse momento eles expressaram diretamente em quem eles acreditavam. O louvor na prisão não nasce apenas da dor do açoite, mas também da resolução interior de quem superou as rejeições, de quem superou ser desprezado e seguiu amando, servindo, se dedicando em prol do reino de Deus e da pregação da sua palavra. É por isso, meus irmãos, que manter-se alegre em meio ao sofrimento não é o privilégio de quem tem a conta gorda, não é o privilégio de quem tem todos os seus problemas resolvidos, não é um privilégio de quem está com a sua empresa rodando 100%, ou de quem tem a sua casa completamente estabilizada. Manter-se alegre em meio ao sofrimento é uma atitude dos discípulos de Jesus. Aqueles que são seguidores de Jesus entendem que o chamado do Senhor para eles é viver essa alegria. E parece que há uma repetição disso na Bíblia. Lá em Atos, capítulo 5, no versículo 41, está escrito: quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer, o quê? Humilhação, pelo nome de Jesus. Eles saíram da reunião do conselho da cidade, estavam com o prefeito, os vereadores, eles foram na Câmara de Vereadores para receber o título de cidadão honorário do município, foi isso? Não. Por estarem pregando o evangelho naquela cidade, eles foram levados a um interrogatório extremamente hostil. Nesse interrogatório a fé deles foi questionada. Depois disso, eles foram ameaçados de morte. Além disso,
açoitaram os apóstolos. E por fim, mandaram eles sair daquele lugar e fechar a boca, parar de falar sobre Jesus Cristo. Imagine eu e você nessa situação, saindo dessa forma da Câmara de Vereadores, saindo dessa forma diante das autoridades. Eles saíram desse lugar alegres, cheios de júbilo, cheios de regozijo e gratidão. Por quê? Porque eles foram considerados dignos de sofrer em nome de Jesus. Há algo diferente nos discípulos de Jesus, uma percepção da realidade que não está atrelada aos fatos, não está atrelada àquilo que traz algum tipo de dor ao seu próprio corpo. Quando você segue na Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2, olha o que Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Eu quero que você repita esse versículo para a pessoa que está do teu lado, para você pensar um pouquinho melhor nele. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: considere motivo de grande alegria sempre que passar por qualquer tipo de provação. Você pode dizer um glória a Deus? É aquele glória a Deus assim, glória a Deus. Lá está você andando com o seu carro, o motor, bum, estraga. Glória a Deus. É? Está andando você com o seu carro, fura o pneu, aleluia, obrigado, Senhor. Eu vou abençoar o borracheiro hoje. Está você fazendo um plano na sua empresa, organizando detalhes para uma reunião top, e acaba a energia. Glória a Deus que acabou a energia. Está você indo em direção a um negócio novo, a algo que você está realizando com muita expectativa, e de repente ela é frustrada. Você consegue ver isso como motivo de grande alegria? Você consegue perceber o valor dessa situação na sua caminhada? O versículo 3 continua: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Quem é mais antigo, como eu, vai lembrar da música: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Essa música declara a convicção que o cristão precisa carregar. Qual convicção? Não são as circunstâncias que regem a nossa história, não são as circunstâncias que controlam a nossa vida está nas mãos de Deus, e nós não somos um reflexo das dores que sofremos, nós não somos um espelho daquilo que fazem a nós. Nós não devemos viver de acordo com as circunstâncias que se levantam diante de nós. Por isso, no versículo 4, Tiago finaliza esse texto dizendo: é necessário que ela cresça, ou seja, que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Maduros e completos, duas palavras que se referem a pessoas que são constantes, que têm uma espiritualidade integral, completa, plena. Pessoas que têm uma fé que não depende das circunstâncias. Onde você aprende a ter essa fé que não é circunstancial? Nas provações,
onde você permanece fiel e acaba então sendo aprovado. Mas existe um problema. Por vezes, no meio dessas provações, surge a tal da murmuração. O que é murmurar? É mais do que repetir algumas palavras. A murmuração, num contexto bíblico, fala sobre reclamar contra Deus, com a suposição de que você merece algo melhor. Deus, eu estou sendo fiel a Ti, eu estou te obedecendo, como eu vim parar nessa prisão? Olha minhas costas, Senhor, machucadas, olha os meus pés algemados. Deus, o Senhor não está vendo o meu sofrimento, a minha dor? Eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Cadê o teu poder para me libertar? A murmuração revela um coração que colocou outra coisa no lugar de Deus. Segurança, controle, conforto. E quando essas coisas falham, e quando você não as tem, a alma se revolta e se revolta contra o Criador. Aqui nós aprendemos, meus irmãos, alguns malefícios da murmuração. A murmuração revela incredulidade e ingratidão. A murmuração é a linguagem daquele que não consegue acreditar em Deus por circunstâncias contrárias que está vivendo. Murmurar é acusar Deus de gerir a nossa vida da forma errada. Ainda, a murmuração enfraquece a fé e bloqueia a maturidade. Uma pessoa que vive murmurando, ela vive patinando. Ela não muda o ciclo da sua caminhada. Ela não se desenvolve, ela não cresce. Permanece sempre no mesmo lugar. E uma coisa bem interessante é que a murmuração sempre contamina os outros. Parece que a murmuração passa por osmose. Um encosta no outro, um fala para o outro, um reclama para o outro, e de repente, aquele outro coração fica incendiado, tomado por aquela reclamação, por aquela dor, por aquela ira. A murmuração é algo que promove desgraça e sofrimento a muitas outras pessoas. Entenda algo bem importante, meu irmão. Quando você abre sua boca para murmurar, não é só você que vai sofrer com as consequências disso. As pessoas que estão à sua volta vão ser também contaminadas por isso. Você pode causar dores grandiosas, divisões enormes. E é por isso que nós precisamos refletir sobre a forma como reagimos ao sofrimento. Nesse sentido, é importante que você entenda que nós não somos insensíveis à dor. Nem a Bíblia é insensível à dor que nós passamos. Uma coisa é lamentar diante de Deus, e outra totalmente diferente é murmurar. A murmuração fala sobre você falar para os outros contra Deus. O lamento é quando você se volta para Deus para apresentar as suas dores. Na Bíblia tem 150 salmos. Desses 150 salmos, 58, ou seja, 39% dos salmos são salmos de lamento. A maior parte, 1/5 dos salmos da Bíblia são salmos de lamento, onde os filhos de Deus expressam diante dele suas dores. Os salmos de lamento começam com a expressão genuína dos seus sentimentos, onde você rasga o coração e é sincero diante do seu Criador. E isso é tão necessário e verdadeiro que o próprio Jesus citou o Salmo 22
na crucificação. Deus meu, por que me desamparastes? Reconhecer nossas dores diante de Deus não é um pecado. É uma realidade, uma necessidade inclusive. Mas entenda, todos os salmos de lamento, inclusive o 22, depois você pode olhar esse salmo, eles terminam reconhecendo a soberania de Deus. Terminam reconhecendo que Deus governa apesar dos meus sentimentos. Deus governa apesar das minhas dores. Deus é soberano sobre as circunstâncias que eu estou enfrentando, apesar do quanto eu estou sofrendo, do quanto eu estou sentindo com essas situações. E algo muito precioso que esse texto mostra, é como Deus, Ele responde a filhos que são fiéis a Ele em meio ao sofrimento. Como Deus, Ele responde diante das nossas atitudes que o honram, que o exaltam e que o reconhecem. Versículo 26 diz: de repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. No mesmo instante, isso aconteceu. É um chamado do Senhor, algo que acontece de forma repentina. E o que é o repentino de Deus? Deus é especialista em surpreender o seu povo de forma extraordinária. E como Deus surpreende? Através de um terremoto, forma diferente, não é mesmo? Deus surpreende o seu povo através de um evento que é extraordinário, mas o detalhe é que no terremoto há algo sobrenatural, porque o terremoto ele tem o poder de abalar as estruturas, sim, mas o terremoto não tem o poder de abrir só as portas e quebrar só as algemas, e é isso que o texto fala que acontece. Quando o terremoto chega até essa região, as portas da prisão são abertas e as correntes de todos os presos se soltam. É um sinal da intervenção sobrenatural de Deus, onde Ele, que é o soberano, que é o Senhor, está agindo de forma sobrenatural, respondendo à adoração dos seus servos. Um dia de dor, um dia de caos, um dia de sofrimento, foi respondido por Deus com uma intervenção poderosa e sobrenatural. Não sei se você já passou por momentos assim na sua vida, mas eu me lembro, quando eu era adolescente, tem um irmão que é 5 anos mais novo que eu, ele teve um problema nos olhos, e nós levamos no oftalmologista da cidade. nenhum deles descobriu o que acontecia. Então nós trouxemos meu irmão aqui para Joinville, nos indicaram para cá. E nós chegamos aqui em Joinville, um corpo clínico, diversos oftalmologistas, ninguém descobriu o que aconteceu. E naquela época, uma música começou a tomar conta do nosso coração. Nós lá em casa começamos a cantar muito essa música. Eu sei que alguns aqui conhecem. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor. Playback, faixa 5, por favor. Ai, ai. Pegaram a referência, né, irmãos? Mas foi interessante que quando a gente ouviu essa música, ela começou a ministrar o nosso coração, trazendo uma certeza: Deus é soberano. Nós estamos enfrentando um tempo difícil, não tem resposta médica, não tem solução diante dos nossos olhos, mas Deus é soberano. E a nossa família se uniu
Eu tinha uma tia que morava no Rio de Janeiro, ela pegava a foto do meu irmão, levava para o monte, aleluia, faz isso mesmo, leva para o monte, ora, o importante é orar. Mas ela buscava o Senhor, jejum, oração, a igreja clamando, outros irmãos clamando, porque nós acreditávamos, o Senhor vai intervir, reconhecendo, a vida dele não estava nas mãos dos médicos, estava nas mãos de Deus, e de fato, alguns meses depois, ele foi curado de forma sobrenatural. Ninguém sabe como aquela doença começou e ninguém sabe como ela terminou, só sabem que ela não existe mais. Deus responde de forma sobrenatural. Deus realiza coisas extraordinárias na vida do seu povo. Mas para isso nós precisamos entender quem Ele é. Ele é o Deus que reina, mesmo em meio às celas mais escuras, aos momentos mais difíceis, mesmo em meio às dores mais intensas. No tempo de luto, o Senhor continua reinando e trazendo consolo e conforto ao seu coração. No tempo em que as pessoas te ofendem, no tempo em que você sofre injustiça, Deus continua soberano sobre a sua história. Quem está governando os teus passos não são as pessoas à sua volta, não é o rei, não é o governante, não é o 8º rei que vai aparecer no futuro, como disse o nosso amigo, não, é o Senhor Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele governa a história da sua igreja, e a sua igreja caminha triunfante nessa terra, não sem dificuldades, com oposições, com sofrimento, sim, mas reconhecendo que o Senhor governa sobre nossas vidas. E aqui você percebe os benefícios da alegria em meio ao sofrimento. Essa alegria revela uma fé que está firmada em Deus e não nas circunstâncias. Pare de confiar nas circunstâncias que estão diante dos seus olhos. Confie em Deus. Lembra dos espias que foram vigiar ou olhar a terra prometida? Eles olharam para aquela terra e duvidaram, porque o desafio era muito grande. Você confia em Deus ou nas circunstâncias? Além disso, a alegria em meio ao sofrimento vai ser uma testemunha poderosa para as pessoas à sua volta. As pessoas vão ouvir os seus testemunhos e vão reconhecer que Deus está agindo na sua história. Vão perceber Deus. E mais, essa alegria vai tornar o sofrimento num canal de salvação e propósito. E nós percebemos isso na conclusão desse texto. Versículo 29. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Curiosa essa pergunta, não? O homem que estava querendo tirar a própria vida, agora está dizendo: como eu posso ser salvo? A pergunta que você deve se fazer é: como ele descobriu que Paulo e Silas estavam proclamando uma salvação? O que eles faziam na prisão? Oravam e cantavam hinos a Deus. O testemunho de Paulo e Silas chegou até esse carcereiro, a ponto deles entenderem que mais que um milagre, mais que um terremoto, mais que libertar, o Deus de Paulo e Silas era poderoso para salvar. Ele é poderoso sim para fazer intervenções sobrenaturais e curas? Sim. Milagres? Sim. Mas Ele é o Deus que salva. O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ter a vida que vocês têm? O que eu preciso para conseguir essa alegria em meio ao sofrimento? Versículo 31, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família.
Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois, levou-os para fora, para a sua casa, e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. A alegria que os discípulos de Jesus viveram em meio ao sofrimento foi transmitida para uma família que acreditou no Senhor Jesus. Perceba a capacidade que nós temos de influenciar outras pessoas. E mais, perceba que Jesus de fato é o que nós precisamos para conhecer a verdadeira alegria. Só encontra uma alegria plena quem está em Cristo Jesus. Só encontra a verdadeira liberdade aquele que está em Cristo Jesus. Só encontra a verdadeira paz quem está em Cristo Jesus. Por isso, o meu convite a você nesse momento é para que você feche os seus olhos e faça uma oração, se rendendo ao Senhor e reconhecendo o quanto você precisa dele, o quanto você precisa de um relacionamento verdadeiro com Ele, sabendo que a partir disso, a sua vida será transformada de forma plena e completa. Se você reconhece que precisa de um relacionamento com Deus, sentado com os olhos fechados, eu quero que você ore repetindo essas palavras. Diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu reconheço que eu preciso ter um relacionamento contigo. Nessa noite eu reconheço que preciso dessa alegria que vem de Jesus. E por isso eu me volto a Ti com todo o meu coração, pedindo que você venha me instruir a partir de hoje na caminhada. Guia os meus passos. Eu me rendo inteiramente a Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda assentado com seus olhos fechados, se você fez essa oração se rendendo ao Senhor, eu gostaria muito de orar pela sua vida também. Por favor, aí no seu lugar, levante uma de suas mãos, como sinal de que você quer ter um relacionamento com Deus e deseja de fato viver essa paz, essa alegria que excede todo entendimento. Aí onde você está, você que fez essa oração se rendendo ao Senhor, levante uma de suas mãos como sinal que está rendido inteiramente a Ele. Amém, 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 glória a Deus, amém. Eu creio que Deus está fazendo uma obra verdadeira e poderosa na sua vida, te chamando para perto dEle. E eu vou orar por você nesse momento. Por favor, aí mesmo no seu lugar, se coloque em pé. Nós vamos estender nossas mãos sobre você que fez essa oração. E nós vamos pedir a Deus que Ele ministre sobre a tua vida de uma forma poderosa nesse momento. Estenda sua mão sobre essas pessoas agora. Vamos orar. Senhor Deus, colocamos diante de Ti cada uma dessas pessoas que orou se rendendo a Ti nesta noite. E nós pedimos que o Senhor derrame sobre Teus filhos a graça de viver para Ti, viver os Teus propósitos e viver na Tua vontade. Que a alegria que vem do alto enche o coração deles. Que a paz que excede todo o entendimento traga à mente dos Teus filhos a clareza e a direção para que eles vivam os Teus propósitos. Nós oramos pedindo Tua bênção e favor sobre todos eles, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Você pode fazer festa e celebrar o Senhor por essas vidas. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus está fazendo algo verdadeiro em sua vida, entenda isso. Por isso, depois do culto, nós como igreja queremos estar do seu lado. Queremos que você, depois do culto, saia pela porta à minha direita, para que a gente possa ter um tempo especial com você. E eu quero encerrar essa mensagem, encerrar esse tema, falando sobre
os desafios que nós vamos ter para viver essa alegria. Por favor, se coloque em pé mesmo ainda no seu lugar. Mas preste atenção nos desafios que você precisa assumir diante do Senhor nessa noite. Primeiramente, decida manter uma postura de oração e louvor, mesmo diante de situações difíceis. Por caminhar com Cristo, você não está isento a dores, mas entenda, você tem o privilégio de orar e louvar a Deus, apesar das circunstâncias. Rejeite a murmuração como resposta ao sofrimento e escolha confiar em Deus. Feche a sua boca para não sair dela murmuração, amém? Naquele dia que você acorda com o coração duro, alguns dizem, com a pá virada, alguns dias você acorda perdido, carnal, mundano, pronto para matar um, na TPM, com homem também acontece, não é TPM, mas acontece também. Nesse dia, decida fechar sua boca e não murmurar, e não reclamar do governo de Deus sobre a tua vida. Por que o Senhor está mandando essa chuva? Guarde suas palavras, guarde o seu coração. Também reconheça que o sofrimento faz parte do processo de crescimento espiritual e não fuja dele. É necessário suportar a dor. Quantas e quantas vezes nós queremos fugir da dor, não é mesmo? Quantas e quantas vezes nós tentamos nos afastar dessa escola do sofrimento, mas precisamos entender que Deus trabalha em nossas vidas nessas circunstâncias. E ainda, assuma a responsabilidade de reagir com maturidade, mesmo quando for injustiçado. Seja maduro, meu irmão. O que é alguém maduro? Tem um detalhe desse texto que chamou muito a minha atenção. Paulo, ele foi ferido nas costas, com varas, machucado profundamente. Quando que curaram as feridas dele? O texto conta, depois que ele pregou o evangelho. Ele fez todo esse rolê de pregar, de alcançar a família, de ajudar a família do carcereiro. Ele fez tudo isso com as costas feridas, sentindo dor. Não somente as dores da injustiça, dores emocionais, sentindo as dores físicas. Isso nos mostra, meus irmãos, que precisamos perseverar, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, cumprindo o chamado do Senhor, mesmo quando estão nos injustiçando, mesmo quando estão nos ferindo, mesmo quando estão nos perseguindo, mesmo quando estão nos desprezando. O nosso chamado é permanecer fiel a Cristo Jesus que nos chamou. Seja fiel a Ele até a morte e você receberá a coroa da vida. Estenda as suas mãos como quem está recebendo. Senhor Jesus, ensina-nos a viver a alegria em meio à dor e o sofrimento. Nós pedimos que o Senhor derrame da Tua graça sobre a Tua igreja, para que ela se levante com alegria em meio às dores desta vida. E que não saia dos nossos lábios murmuração, e que não saia dos nossos lábios ingratidão, mas que sejamos instrumentos do Senhor, para proclamar quem o Senhor é, para reconhecer Tua soberania, e para glorificar o Seu nome nessa terra. Derrama sobre a Sua igreja essa graça, que nós sejamos sal dessa terra e luz do mundo, refletindo o que o Senhor fez por nós, e não as ofensas que recebemos nessa terra. Oramos por isso em nome de Jesus, amém. Glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia. O Senhor ministrou algo à sua vida nessa noite? Amém? Então faça uma festa, louve ao Senhor por isso. Glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado Senhor, aleluia.
O desafio para você agora, meu irmão, é dizer para 10 pessoas: alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Deus te abençoe e tenha uma semana cheia da alegria e da paz que vem do alto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.